dia, galerinha. Continuando nosso estudo a respeito de sequências numéricas, tá? Especificamente progressão geométrica. A gente tem aqui, nós iremos participar da terceira resolução de questões. São questões interessantes, né, vestibulares e algumas bancas de concurso. Tem uma aqui da vestibular da UNEB, recente, né, 2019. E no decorrer dessas questões também, a gente vai utilizar a representação geométrica a partir do GeoGebra, para vocês verem como que vai ficar interessante, ok? A nossa primeira questão é uma questão muito interessante da UDESC, olha, que diz que a soma dos quatro primeiros termos de uma progressão geométrica de razão 3 é igual a 60. Então você sabe a soma e sabe a quantidade de termos, né, que são 4 termos, e sabe também a razão que é 3. E diz também que a soma dos 4 primeiros termos de uma progressão aritmética também vale 60. E o primeiro termo da PA é igual ao primeiro termo da PG. E aí se questiona aqui qual a razão da PA. Então o que a gente tem? Temos a progressão geométrica, eu escrevi aqui como AN, A1, A2, A3, A4 são os 4 primeiros termos. E a progressão aritmética, eu nomeei como BN, né, essa sequência, essa progressão. E os 4 primeiros termos são B1, B2, B3 e B4. Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que como a gente quer calcular a razão da progressão aritmética, e a gente já sabe que o primeiro termo dela é igual ao primeiro termo da progressão geométrica, então a gente vai ter que utilizar a soma da progressão geométrica, que a gente já sabe que é 60, tá? Para calcular o primeiro termo dessa progressão geométrica. Descobrindo esse primeiro termo aqui, a gente vai descobrir também o primeiro termo da aritmética. Por quê? Porque eles são iguais, a questão nos diz isso. Então, se eu quero descobrir o primeiro termo da progressão geométrica, eu vou fazer o quê? Escrever todos os termos dela em função do primeiro. A gente sabe que isso é possível. Então, o primeiro termo é A1, o segundo termo da progressão geométrica é o primeiro termo multiplicado uma vez pela razão. Chamei essa razão, poderia chamar de Q, mas nesse caso eu já escrevi aqui como 3, porque a gente já sabe que essa razão é 3. Então, o termo A2 é quem? É o termo A1 multiplicado por 3. O termo A3 é o termo A1 multiplicado por 3 ao quadrado, porque o termo A3 eu multiplico o primeiro pela razão duas vezes, por isso ficou 3 ao quadrado. De maneira semelhante, o termo A4 é A1 vezes 3 ao cubo. Correto? A gente já sabe o seguinte, quando você somar todos esses termos aqui, esses 4 termos, o resultado será igual a 60. Isso será equivalente a 60. Então, ó, a soma dessa PG é quem? O A1 mais o A1 vezes 3, o A1 vezes 3 ao quadrado, mais o A1 vezes 3 ao cubo, que representa a soma dos 4 primeiros termos, correspondente a 60. Então, ó, o que a gente pode fazer aqui? Resolvendo essa potência do 3, ficou A1 mais 3A1 mais 9A1 mais 27A1, né? Que é o resultado da potência do 3 aqui, tá? Igual a 60. Então, o que a gente vai fazer aqui? Somando, né? Realizando essa soma, que são termos equivalentes, a gente tem o seguinte, 40A1 igual a 60. Logo, A1 é correspondente a 60 dividido por 40. Simplificando essa fração, que a gente encontra correspondente, ou seja, o termo A1 é 3 meios, tá? 60 você pode dividir por 20, 40 por 20 também, né? Fica 3 meios. Então, o primeiro termo dessa progressão geométrica é 3 meios. Se é 3 meios, quer dizer que o primeiro termo da progressão aritmética também é 3 meios, porque a questão já nos disse isso. Veremos mais adiante, tá? Fazendo semelhante aqui na progressão aritmética, olha, escrevendo os termos em função do primeiro termo, porque é o que a gente conhece, uma vez que o primeiro termo da progressão aritmética é igual ao primeiro termo da progressão geométrica. Então, por isso que a gente escreveu em função do primeiro termo, tá? Olha, termo B1, o termo B2 é quem? B1 mais R. Aqui eu estou chamando de a razão de R para diferir da progressão geométrica, tá? E ao invés de você multiplicar, você soma. Na geométrica você multiplica pela razão, na aritmética você soma o termo com a razão para descobrir o termo posterior, tá? Então o termo B2 é B1 mais R, o termo B3 é B1 mais 2 vezes R, o termo B4 é B1 mais 3 vezes o valor de R, tá? Então a gente sabe que B1 é igual a 1, ou seja, o primeiro termo da progressão aritmética é igual ao primeiro termo da progressão geométrica. Então, ambos, né, são iguais a 3 meios, que a gente descobriu aqui, né, anteriormente. Então, assim, olha, ao invés de escrever que B1, eu posso substituir esse B1 por 3 meios. Então, por 3 meios, o segundo termo é 3 meios mais R, porque eu já sei quem é B1, né? O terceiro termo é 3 meios mais 2R, e o quarto termo é 3 meios mais 3R. Substitui o valor de B1 por 3 meios, porque a gente já sabe, né? Então, ó, a gente pode utilizar a soma, porque a soma da PA também vale 60, ou seja, se você somar esses 4 primeiros termos aqui, resultará em 60. Então, somando 3 meios mais 3 meios mais R, mais 3 meios mais 2R, mais 3 meios mais 3R, que são esses termos aqui, resultará em 60. Aí o que você faz? Olha, quando você somar o R aqui, 6R, e 3 meios você tem ele 4 vezes, ou seja, 4 vezes os 3 meios. Então 4 vezes 3, 12, dividido por 2,
6. 6 positivo. Subtraiu no segundo membro, ficou menos 6, tá? Então, o resultado dessa soma aqui, essa igualdade aqui, ela é equivalente à seguinte. 6R igual a 60 menos 6, tá? 6R igual a 54, então R igual a, correspondente a 54 dividido por 6, ou seja, 9. E aí, você descobre que a razão dessa progressão aritmética é 9. Lembrando que você poderia fazer aqui de outra forma, né? Passo a passo, você poderia calcular o MMC, somar todos os termos, mas eu achei mais fácil você somar o seguinte. R com 2R, 3R com 3R, 6R. 3.000 mais 3.000 mais 3.000 mais 3.000, ou seja, 4 vezes, corresponde a 4 vezes 3.000, ou seja, 12 meios, que é correspondente a 6. Então fica 60 menos 6, porque a gente operou ele aqui, ele está no primeiro membro, a gente operou no segundo membro, tá? Menos 6. Ok? Então, vejamos uma questão da UNEB do ano 2019. As raízes de determinada equação polinomial de grau 7 correspondem aos 7 primeiros termos de uma progressão geométrica de razão menos 2 e cuja soma é 129. Na verdade, assim, a equação polinomial de grau 7 ela pode ter até 7 raízes reais, né? Nesse caso, tem as 7 e essas 7 raízes elas formam uma sequência, que é uma progressão geométrica de razão menos 2. Ou seja, essa sequência, você tem os elementos dela em que ora é positivo, ora é negativo. Porque, como a razão é negativa, ele vai variando, né? Fica positivo e negativo. E se você somar esses 7 elementos dessa sequência que correspondem às raízes da equação, o resultado será 129. Aí questiona. A média aritmética dos 9 primeiros termos dessa sequência é... Então, essa questão, além de envolver conceitos a respeito de equação polinomial, envolver sobre sequências numéricas, né, que no caso da progressão geométrica, envolve também a respeito de estatística, questiona aqui a média aritmética dos 9 primeiros termos. Então você tem que ter essa bagagem de conhecimento aí, é muito interessante mesmo a questão, tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Nós temos o seguinte, a soma dos 7 primeiros termos dessa progressão geométrica, dessa sequência, ela resulta em 129. E a razão, né, que chama de Q, corresponde a menos 2. Temos também que a gente precisa calcular a média aritmética dos 9 primeiros termos da sequência. Ou seja, o que é essa média aritmética? É o somatório dos 9 termos da sequência dividido por 9, ou seja, a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Mas aí, pessoal, para a gente somar os 9 primeiros termos, a gente pode utilizar a expressão da soma de uma progressão geométrica finita, né? Primeiro termo multiplicado pela razão elevado à quantidade de termos, que nesse caso são 9 termos, menos 1, dividido pela razão menos 1, tá? Então, assim, observe. A gente vai ter que utilizar essa primeira informação que a soma dos 7 elementos corresponde a 129 para descobrir o valor do termo A1. Por quê? A razão a gente já tem, o valor de Q que é menos 2, só que nós não temos o valor do primeiro termo, o A1. Então a gente vai utilizar essa informação da soma dos 7 elementos, correto? Fazendo isso, a soma dos 7 elementos corresponde a 129. E isso equivale a dizer o seguinte, como que é dada a soma dos 7 primeiros elementos? O elemento A1, o inicial, vezes a razão elevada a 7, que são 7 elementos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Isso corresponde a 129, certo? Mas a gente já sabe também que a razão é menos 2. Então, substituindo A1 vezes menos 2 elevado a 7, menos 1, dividido por menos 2 menos 1, igual a 129. Resolvendo essa potência, como o índice da potência aqui é ímpar, o resultado continuará negativo, né? Então, menos 2 elevado a 7, né? 128. Então, menos 128 menos 1, dividido por menos 2 com menos 1, que resulta em menos 3, tá? Somando a menos 2, somado com menos 1, resulta em menos 129. Então, A1 vezes menos 129 dividido por menos 3, como ambos estão negativos, o resultado dessa divisão aqui continuará, passará a ser, na verdade, positivo. Então, porque menos 1 do numerador dividido por menos 1, resultará em mais 1, né? Então fica A1 vezes 129 dividido por 3 igual a 129. Então, quem é o valor de A1? É 129, né? Eu vou ter que pegar e dividir os membros por 129 e multiplicar ambos os membros por 3. Ou seja, A1 é igual a 129 vezes 3 dividido por 129. Tá? Ou seja, simplificando aqui o 129, ou seja, multiplicando ambos dividindo o numerador e o denominador por 129, ficará como? A1 igual a 3, né? Para simplificar o 129, aí que a gente fez isso, né? Dividir o numerador por 129 e o denominador por 129. Aí simplifica, fica A1 igual a 3, né? É o que a gente chama de maneira rápida aí, simplifique o numerador com o denominador, né? A1 igual a 3. Então, o primeiro termo dessa sequência é 3, ou seja, uma das raízes da equação polinomial é o próprio 3.
Então, agora já é possível calcular a soma dos 9 primeiros elementos. Então, é só substituir. O A1 é 3 vezes a razão, que é menos 2, tá? Elevado a 9 menos 1, dividido por menos 2 menos 1. A diferença é que a gente vai somar os 9 primeiros elementos, tá? Para depois calcular a média aritmética, tá? Fazendo isso, 3 vezes menos 2 elevado a 9, que é menos 512, menos 1 dividido por menos 3, tá? Aí, 3 multiplicando 3 do numerador aqui, simplificando com 3 do denominador, negativo. Então, 3 dividido por menos 3 ficará menos 1. Menos 512 com menos 1 dá menos 513. Menos 6 menos mais. Então, mais 513. Ou seja, a soma dos 9 primeiros elementos da sequência é 513. Para calcular a média aritmética, né, o somatório dos 9 elementos resulta em 513. Então, você terá que dividir por 9, uma vez que são 9 elementos. Tá? Então, fazendo isso, ó, o que a gente tem? A média aritmética é o somatório dos 9 elementos dividido por 9, ou seja, 57 é a resposta dessa questão, certo? Muito bem. Questão 3 da Unesp. Essa é uma questão muito interessante também, que requer a prova, tá, de algumas expressões aqui, tá? Sejam A, B e C três números reais estritamente positivos e tais que A é menor que B mais C. Se A, B e C formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão Q, prove que. É bom lembrar dessa ideia aqui que diz o seguinte, que A, B e C são três números reais estritamente positivos, tá? Ou seja, são valores reais maiores do que zero, certo? Aí na letra aqui a gente prova o seguinte, que Q ao quadrado mais Q menos 1 é maior que zero. Lembrando que Q é a razão dessa progressão geométrica, ou seja, a razão ao quadrado mais o valor da razão menos 1 é maior que zero. Para provar, não é você partir dessa expressão aqui, porque você não está provando, você está usando a própria expressão que você quer provar. Você tem que partir de algum enunciado que a questão te dá, de algo que você já tenha certeza que é correto, que é certo. Tá? Então, o que a gente tem aqui que é certo é o seguinte, ó, que A, B e C são elementos de uma progressão geométrica, tá? São números reais, positivos, e o seguinte, A é menor do que B mais C. Então, ó, temos que A é menor que B mais C. Como você já percebe que aqui no que a gente quer provar aparece só a razão, só o valor de Q, vamos tentar substituir então os elementos dessa progressão geométrica aqui e tentar colocar em função da razão também, tá? E do primeiro membro no caso. Como assim? Lembra o seguinte, se A, B e C são elementos de progressão geométrica nessa ordem, você pode escrever o seguinte, A é o primeiro elemento, o segundo elemento é A vezes Q, ou seja, A multiplicado pela razão, e o terceiro elemento, né, é A vezes Q ao quadrado, substituindo esses elementos aqui, ó, conserve o A, ficou A, no lugar do B, A vezes Q, e no lugar do C, aqui ao quadrado, né. Então, aí, utilizando aqui o princípio da distributividade, o que a gente pode fazer? Como ambos os elementos do segundo membro da desigualdade que está multiplicando por A e também por Q, na verdade, nossa intenção aqui pode ser então colocar o A em evidência, né, utilizando a propriedade distributiva. Então, fazendo isso, olha, A menor que A vezes Q mais Q ao quadrado é o que se chama de colocar em evidência, né, a propriedade distributiva. Então, como a gente tem A menor que A vezes Q mais Q ao quadrado, o que a gente pode fazer? Dividindo ambos os membros por A, tanto o primeiro membro quanto o segundo, então ficou A dividido por A menor que Q mais Q ao quadrado, né? Aí é o que se expressa muitas vezes como o A está multiplicando, você dividiu no primeiro membro, mas na verdade é porque você divide ambos os membros por A, certo? Por que eu posso dividir isso por A? Porque a gente já sabe que A não é zero, tá? Já disse aqui na questão que A, B e C são três números reais estritamente positivos, tá? Então, A dividido por A resulta 1, menor que Q mais Q ao quadrado, tá? Isso é correspondente a Q mais Q ao quadrado maior que 1, só escrevi de maneira diferente aqui, tá? São correspondências. Então, fazendo isso, Q mais Q ao quadrado, menos 1 maior que 0. Eu operei 1 aqui, tá? E isso que a gente queria demonstrar. Então, sem querer, como queríamos demonstrar? Então, a gente partiu de algo que a gente já conhecia e conseguiu provar essa desigualdade aqui, tá? Que ela é correta. Certo? Letra B. Devemos provar aqui que Q é maior que menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2, tá? Para provar essa desigualdade, a gente pode utilizar a desigualdade da letra A, uma vez que ela já está provada, já está demonstrada. Então, como você já provou, você pode utilizar essa informação de que Q ao quadrado mais Q menos 1 é maior que 0. Tá? Aqui está escrito Q mais Q ao quadrado menos 1, mas isso aqui é comutativo, tá? A soma é comutativa. Então, a ordem que aparece aqui não interfere, tá?
Q mais Q ao quadrado menos 1 maior ou igual a zero é correspondente a Q ao quadrado mais Q menos 1 maior ou igual a zero. Tá? Então você pode usar essa informação aqui, tá? Da letra A. Então a gente tem o seguinte, que Q ao quadrado mais Q menos 1 maior que zero. Então a gente vai pegar e resolver a equação do segundo grau, a equação quadrática correspondente a essa equação para fazer o estudo de sinal, correto? Para poder analisar se isso aqui que aparece na letra B, para mostrar que isso é verdade, né? Que é para provar. Então a gente vai utilizar aqui a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, a expressão resolutiva aqui, referente à equação do segundo grau. Então, ó, a gente tem o seguinte, que Q é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. O B vale 1, que é o coeficiente B aqui, mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é o coeficiente que multiplica por Q ao quadrado, é 1. E o termo dependente C é menos 1, dividido por 2A. Resolvendo isso, Q é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 1 mais 4 dividido por 2. Isso implica que Q é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Ou seja, essa equação do segundo grau que apresenta duas raízes reais, tá? Menos 1 menos raiz de 5 dividido por 2 e menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Ok. Mas na situação a gente lembra o seguinte, que essa sequência ela é formada por números estritamente positivos. Logo, a razão dessa progressão geométrica aqui, ela deve ser positiva, certo? Porque senão um elemento seria positivo, o outro seria negativo, e assim por diante. Então ela deve ser positiva. Se você observar aqui, raiz de 5 é maior do que 2, tá? Maior do que 2 e menor que 3. Então, menos 1 mais raiz de 5 resultará positivo. Quando dividir por 2, continuará positivo. Ok, razão positiva. Só que menos 1 menos raiz de 5, quando você somar menos 1 com menos raiz de 5, resultará em um valor real negativo. Quando dividir por 2, continuará negativo. E aí não é válido, tá? Então você vai considerar aqui só o positivo. Menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Aí você tem que fazer o estudo de sinal, tá? Dessa equação quadrática para você analisar a inequação quadrática, que é a nossa intenção aqui, tá? Q ao quadrado mais Q menos 1 maior que 0. Para isso, a gente vai representar, tá? A gente vai representar a função quadrática associada a essa situação. Representar geometricamente, tá? Eu vou utilizar aqui o software GeoGebra para a gente fazer uma análise muito interessante a respeito disso, tá? Vejam. Observe, eu vou escrever a função associada àquela situação. Lá a gente tinha a seguinte equação. Q ao quadrado mais Q menos 1 igual a 0. Vou escrever aqui a função associada a ela. Vou deixar uma função uma expressão que é uma função em que o domínio é Q, tá? Então ficará f de Q, ou seja, a função em função de Q igual Q ao quadrado mais Q menos 1, que é o que tem lá na expressão, tá? Então isso é relativo à expressão que a gente tem lá, da equação e da inequação. Por que eu estou falando função? Porque quando você vai representar graficamente, o que é associado à representação gráfica é uma função, tá? Então está aqui a representação gráfica da função associada àquela situação, tá? Ok. Só que lá fala o seguinte, a gente quer descobrir quando que aquela expressão é maior que 0, ou seja, aquela inequação quadrática. Então eu quero saber o seguinte, ó, quando que essa função aqui vai ser maior que 0. Então eu vou fazer o seguinte, ó, f, tá? F de Q, tá? Maior que 0. Pronto, já apareceu aqui. Por quê? Perceba que essa função aqui, como o valor do coeficiente A é positivo, a parábola é voltada para cima. A gente já estudou isso, correto? Se você analisar esse ponto de interseção aqui, pessoal, vou dar um zoom para ficar melhor. Olha, esse ponto de interseção aqui, ó, vou marcar. O ponto de interseção. Aqui, essas duas interseções, ó, que a gente pode marcar aqui, ponto A e ponto B, elas são as raízes da função, certo? É o momento em que a função é nula. Então, ponto A e ponto B são aquelas respostas lá, menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2 e menos 1 menos raiz de 5 dividido por 2, tá? Então, é aproximadamente menos 1,62 e 0,62, tá? Veja que uma é negativa e a outra é positiva. São as raízes da função. Se você observar, nesse intervalo entre A e B, que são as duas raízes, a função é negativa. Ó. O valor de y é negativo. O valor do f é negativo. Para os valores menores do que a função é positiva. Veja que o gráfico aqui está acima do eixo x. E para um valor maior do que b, que é a segunda raiz, o valor é positivo. Tá? Só que o domínio x lá não pode ser menor que zero. Se você pegar a primeira raiz que é negativa, não satisfaz porque a razão lá não pode ser negativa.
Então você tem que pegar a segunda raiz. Então a interpretação que você tem lá é o seguinte. Para que aquela inequação seja verdade, Q ao quadrado mais Q menos 1 maior que zero, o valor de Q tem que ser um valor maior do que a segunda raiz, tá? Do que a raiz positiva. Por quê? Porque a raiz ela não pode ser negativa, uma vez que a razão não pode ser negativa, tá? Então, assim, resumindo, essa inequação quadrática que a gente tem aqui, ó, vou aumentar para vocês verem novamente, essa inequação quadrática aqui, ó, Q ao quadrado mais Q menos 1 maior que zero é elevada nessas duas situações, tá? Tanto para o valor de Q menor do que a primeira raiz, tá? Menor do que menos 1 menos raiz de 5 dividido por 2, quanto para o valor de Q maior do que a segunda raiz, tá? Maior do que menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2, uma vez que são duas raízes. No entanto, para esta situação, a gente só vai poder considerar o segundo caso, só este caso aqui, ó, em que o Q é maior do que menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2, porque ele é positivo. O Q não pode ser negativo, certo? Então, por isso que a gente prova o seguinte, que Q é maior do que menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2, tá? Porque essa equação aqui, ela nos dá esta solução associada ao problema, tá? Que a gente tem, ok? Então, assim, pessoal, Q ao quadrado mais Q menos 1 maior que zero, como nós já percebemos anteriormente, a solução para que essa equação seja verdadeira, o valor de Q tem que ser, como vocês lembram lá da imagem, menor do que menos 1 menos raiz de 5 dividido por 2 e maior do que menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Tá? No entanto, o Q não pode ser negativo, por isso que a gente considera que Q é maior do que menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2, porque aí ele responde à inequação e continua sendo positivo, tá? Porque Q deve ser positivo. Então, isso aqui é verdade, tá? Porque faz parte da solução da inequação referente à letra A, que já foi demonstrado que era verdade, que é válida, correto? Muito bem. Vejamos a questão 4 também, que é muito interessante. Segundo dados de uma pesquisa, a população de certa região do país vem decrescendo em relação ao tempo T, contado em anos, aproximadamente, segundo a relação. A população em função do tempo é igual à população inicial, por isso esse P com esse subscrito, esse zero aqui, tá? É população no tempo zero, ou seja, população inicial, vezes 2 elevado a menos 0,25t, tá? Então, assim, essa expressão aqui é uma função exponencial que representa a variação da população em função do tempo, tá? Que nesse caso já diz que é decrescente essa função, porque a questão já havia falado que vem decrescendo e você começa a perceber também pela formação da função exponencial aqui, tá? 2 elevado a menos 0,25, aí vai se tratar, na verdade, de uma base aqui entre 0 e 1. Tá? Então, observe. Sendo P0 uma constante que representa a população inicial, como eu já comentei, e PT, P em função de T, a população T anos após. Tá? Determine quantos anos se passarão para que essa população fique reduzida à metade da sua era inicialmente. É uma questão muito interessante que se cobra muito em Enem, vestibulares, e envolve conceitos excelentes aqui de função exponencial. Então revisem para quem não estiver lembrando, ou para quem ainda não viu, ou mesmo para quem já viu. Tá? Então vamos mais uma questão aí. Percebam, pessoal. O que a gente tem aqui? Queremos saber o tempo necessário para que a população final, tá? A população em determinado tempo t, seja correspondente à metade da população inicial, porque a questão pediu. Quanto tempo tem que se passar para que a população seja metade da população inicial? Ou seja, qual é o valor de t para que a população seja correspondente à metade do p de zero, que é a população inicial? Então, se p de t é correspondente a p de zero dividido por 2, eu posso substituir na expressão. Ó. Então, eu tenho essa expressão aqui que a questão já deu. Ao invés de escrever p de t aqui, eu vou substituir por p de zero dividido por 2, tá? E o resto permanece igual. Então, continuando, como ambos os membros estão multiplicando por p de zero, eu posso dividir por p de zero aqui, né? Entre outras palavras, simplificar. Então, ficou 1 dividido por 2 igual 2 vezes menos 0,25 elevado a t. Eu simplifiquei o p de zero, tá? Dividi ambos os membros da igualdade por p de zero. Aí você encontra que agora uma equação exponencial. Como que se resolve uma equação exponencial? Tá? Você tenta escrever, um método é você tentar escrever os membros da igualdade na mesma base. Você já percebe aqui que o segundo membro, a base dele é 2 e o primeiro membro é 1 meio. Mas é possível você escrever a inversa. Ó.
dessa fração. 1/2 é correspondente a 2 elevado a menos 1, porque ele está no denominador e o índice aqui é 1. Então fica 2 elevado a menos 1, tá? Igual a 2 elevado a menos 0,25t. Aí o que você abstrai disso aqui? Se 2 elevado a menos 1 é correspondente a 2 elevado a menos 0,25t, as bases são iguais, isso implica que menos 1 é igual a menos 0,25t. Ou seja, esses expoentes têm que ser iguais para que essa igualdade seja verdadeira, não é isso? Então, ó, ficou o seguinte, menos 1 é igual a menos 0,25t, até porque as bases são iguais. Então, resolvendo essa equação aqui, né, ficou como? Multiplicando por menos 1, ficou 1 é igual a 0,25t. 0,25t é igual a 1, então t é igual a 1 dividido por 0,25, que é 4. Ou seja, o tempo é 4. O que significa isso? São necessários 4 anos para que a população seja reduzida à metade da população inicial. Ou seja, após 4 anos, a população será reduzida à metade da população inicial. Correto? Vejamos uma representação geométrica dessa função aqui a partir do software GeoGebra para vocês verem como que é interessante. Então, um comentário muito bom para vocês verem aqui. Só que aí vocês percebem que o valor da população inicial que não está definido. Então, a princípio, eu vou definir um valor e depois eu explico. Eu vou variar esse valor aqui, da população inicial, porque ele fala assim, após 4 anos, a população será reduzida a metade da população inicial. Só que eu não tenho definido um valor da população inicial. Isso significa que, independente da população inicial, após 4 anos, será reduzida a metade. Tá? Inicialmente pode-se ter aqui 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 100.000. Independente disso, vai se reduzir a metade após 4 anos. Vocês vão entender por quê. Eu vou definir um valor lá e vou mudar esse valor para vocês verem. Observem. Eu escrevi aqui a função p de t é igual a 460 vezes 2 elevado a menos 4t. Ou seja, eu defini que a população inicial equivale a 460. Por isso, a população em função do tempo é o eixo na vertical e o tempo é o eixo na horizontal. Então, a gente população em função do tempo. A população inicial, que no tempo zero, foi quanto? 460. Como que a gente está definindo isso? Eu coloquei um item aqui, chamado de valor booleano, para que eu possa variar essa população inicial. Eu diminuí a população inicial. Suponho que a população inicial seja 160, está aqui. Suponho que seja 745, está aqui. Aí eu vamos tentar entender mais agora a respeito da resolução. Esta é a representação gráfica referente à variação da população. Com o passar do tempo, a população vai diminuindo. Tá? Ok. Aí o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Imagine então que eu queira calcular, nesse caso aqui, a metade da população. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou marcar um ponto aqui, marcar o outro. Eu já expliquei o que é isso. Perceba que nesse caso aqui, se a população inicial forem 730 pessoas, então, após 4 anos, está aqui 4 tempo, após 4 anos, olha na função, qual será a população? A população será o ponto B, que na verdade vale 365, ou seja, a metade de 730. Agora, se eu mudar essa população, se eu mudar o valor da população inicial é aqui, se eu mudar ele, por exemplo, para 620, após 4 anos, teremos quanto? A metade de 620, que é o ponto B, vale 310, está aqui em 310. Ou seja, independente de como você vai variar a população inicial, aumentei nesse intervalo aqui, aumentei até 1.000. Se for 1.000, daqui a 4 anos será 500. Independente de se você variar ou não a população inicial, esse é uma propriedade da função exponencial. Tá? Independente disso, após 4 anos, será percentualmente a mesma, ou seja, será a metade. Tá? Independente do valor inicial. Perceba, você pode variar o valor inicial, que após 4 anos, teremos a metade da população. Tá? Então, a gente tem aqui uma representação gráfica virtual, aqui estou usando software GeoGebra, daquela situação. Tá? Muito interessante isso aqui mesmo. Mais uma questão muito interessante, tá? Envolvendo progressão geométrica, tá? E principalmente equação exponencial. Ainda desenvolver a situação do problema que tem. Então, a gente tem aqui conversão de diversas representações. Tá? Uma determinada planta aquática se reproduz intensamente. O número de indivíduos em condições estáveis é multiplicado por 3 a cada dia. E nas condições normais, iniciando com uma dessas plantas, são necessários 60 dias para preencher a superfície de um lago. Iniciando com 3 das referidas plantas, a mesma superfície será preenchida no tempo de... Perceba que essa questão você consegue resolver a partir do raciocínio, conhecendo os conceitos relativos
a progressão geométrica, ou até mesmo só interpretando isso aqui. Perceba, se você inicia com uma planta e a cada dia você multiplica por 3 e consegue preencher a superfície após 60 dias, ou seja, no primeiro dia, no tempo inicial, você tinha uma planta. Após um dia, você 3. Após 2 dias, 9. Após 3 dias, 27. E assim por diante. Se você E aí você gastou 60 dias. Se você iniciar com 3 plantas, ao invés de você iniciar com 1 e gastar um dia para multiplicar por 3 para gerar 3 plantas, você já começou com 3. Ou seja, é um dia a menos. Então você começou com 3. Após um dia, você já terá 9. Após 2 dias, você terá 27. Ou seja, você tem a vantagem aqui de um dia a menos do que a situação anterior. Então você já começa a perceber que a resposta dessa questão é que são 59 dias, são necessários 59 dias para preencher a superfície do lago. Mas vou fazer uma anotação para vocês entenderem esse raciocínio. Ó, a população inicial é 1, você começa com 1, chamei P de 0, tá? Então a população em função do tempo, a quantidade de, chamei de P aqui, população de plantas, tá? A quantidade de plantas em função do tempo a sequência, na verdade, é dada por essa sequência aqui. Ó. Uma planta no período inicial, tá? 2 plantas após, ou melhor, 3 plantas após um dia, múltiplo por 3. 9 plantas após 2 dias. 27 plantas no terceiro dia, esse é o dia 0, dia 1, dia 2, dia 3. Então, após 3 dias, 27 plantas. Eu chamei P de 0 aqui, tá? Após 4 dias, 81 plantas. E aí você vai conseguir preencher após 60 dias. Aí tem a outra situação. E se fossem inicialmente aqui 3 plantas? Então você teria essa vantagem aqui. Ó. A população inicial seria 3. Após um dia, você já terá 9 plantas. Diferentemente do caso anterior. Você teria 9 plantas após 1, após 2 dias. Então aqui após um dia você terá 9. Após 3 dias você terá 27 plantas. Então no caso anterior era após 4 dias. Ou seja, você tem aqui a vantagem aqui de um dia. Tem um dia a menos para preencher essa superfície. Então ao invés de você gastar 60 dias, você irá gastar 59 dias. Tá? Serão necessários 59 dias para preencher essa superfície. Esse é o raciocínio. Ou você pode utilizar também as expressões relativas à progressão geométrica. Veja, é mais simples utilizar esse raciocínio aqui, eu acredito. Tá? O outro também não é, mas talvez não seja necessário. Ao menos para registrar aqui. Né? Claro que no vestibular você pode ganhar um tempo aqui. Então, ó, você tem aqui que a população inicial é 1. E a população em função do tempo ela é dada da seguinte forma. A expressão é relativa ao tempo geral da progressão geométrica. População em função de n. Tá? A população no período n é igual a população inicial, P de 0, vezes Q elevado a n. Geralmente a gente usa P de 1 vezes Q elevado a n menos 1. Como aqui o é 0, então P de 0 vezes Q elevado a n menos 0 que é n. Tá? Esta é válida também. Então assim, após 60 dias, qual será a população? P de 60 é igual à população inicial, que é 1, vezes 3, que é a razão, porque multiplica por 3, elevado a 60, que é a quantidade de dias, tá? A quantidade aos períodos. Então, 1 vezes 3 elevado a 60 dá 3 elevado a 60, ou seja, após 60 dias você tem um total de 3 elevado a potência 60, ou seja, não precisa resolver isso aqui que não vai ser nem possível talvez fazer aqui com os nossos mecanismos, né? Mas essa será a população, a quantidade de plantas na superfície após 60 dias. Então, agora você quer saber quantos dias são necessários para se obter esse total de plantas aqui, iniciando com 3 plantas, ou seja, sabemos que a população total, que a quantidade de plantas é 3 elevado a 60, e a população inicial é 3. Quantos dias eu preciso? Qual é o valor de n? Então, P de n igual a P de 0 vezes Q elevado a n. Quem é o P de n? Qual a quantidade de plantas na superfície? A quantidade total. É a mesma superfície, então 3 elevado a 60. É a mesma do item anterior. Só a quantidade diz que provavelmente não será o mesmo, né? Como a gente já viu que não é. Já temos a resposta aqui. Então 3 elevado a 60 é igual à população inicial, que nesse caso é 3, vezes a razão, que é 3, também elevado a n. Então, a multiplicação de potência mesma base, 3 vezes 3 elevado a n, 3 elevado a n mais 1, né? Então, 3 elevado a 60 é igual a 3 elevado a n mais 1. Então, se você tem a equação exponencial, que novamente a gente faz o quê? Se é uma equação exponencial, então você tem as mesmas bases, você pode igualar os expoentes. Se 3 elevado a 60 é igual a 3 elevado a n mais 1, implica que 60 é correspondente a n mais 1. Isso implica o quê? Que n é igual a 60
menos 1, ou seja, n igual a 59. Ou seja, começando com 3 plantas, você necessitará de um período de 59 dias para preencher a superfície, que tem um total de 3 elevado a 60 plantas. Então, como a gente já havia calculado aqui, são necessários 59 dias para preencher a superfície, tá? Caso você inicie com 3 plantas. E se você iniciar com uma planta, são necessários 60 dias, que foi o que a questão já havia dito, certo? Pois é, pessoal. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.